Estimulação cerebral externa. O intuito dessa apresentação, desse vídeo, é levar as pessoas que procuram trabalhos científicos e que gostam de obter diferentes conhecimentos sobre os mais variados assuntos. Outras variáveis negativas, nesse sentido, me levaram a fazer esse vídeo, tais como: primeiro, ao procurar inúmeras vezes, não consegui encontrar nada que não fosse apresentações de produtos com um cunho puramente comercial e de pessoas usando o aparelho de forma desdenhosa e sem a menor supervisão. É pura brincadeira de videogame. Segundo, os raríssimos vídeos que poderiam ser de alguma utilidade não eram traduzidos, nem sequer tinham legendas. Terceiro, e por último, resgatar a dignidade e a seriedade dos cientistas e pesquisadores sérios que queimaram seus neurônios há décadas atrás até os dias de hoje para desenvolver novas técnicas para melhorar a vida dos pacientes que necessitam cada vez mais de modificações e de avanços da ciência. Em suma, me senti na obrigação de, através desse vídeo, mostrar um trabalho sério, científico e técnico, também chamado de relaxamento e controle de aferência, sonoterapia ou hipnoterapia cognitiva comportamental. Não tenho a mínima intenção de falar de uma panaceia mundial, da solução dos problemas do mundo ou da poção dos milagres, mas sim de uma terapia não invasiva, sem efeitos colaterais, com resultados extremamente rápidos. Afinal de contas, não está se falando de nenhuma novidade, mas sim da hipnose com mais avanço tecnológico. O vídeo é composto ou dividido em 10 partes, a saber: primeiro, introdução, é a foto que vocês estão vendo, fisiologia do sono, sintetizadores de ondas cerebrais 1 e 2, funcionamento da técnica, evidência científica, aplicações clínicas e caso clínico, bibliografia e os aparelhos de biofeedbacks 1 e 2. Nessa primeira parte é a foto de uma pessoa que está recebendo uma fotoestimulação de luminosidade vermelha que atravessa o cérebro até a parte traseira, que fica o tronco encefálico. Fisiologia do sono. Do ponto de vista neurológico, sabe-se que os principais eventos acontecem durante o sono, e são eles: primeiro, a deaferentação. Este é um termo que significa perda, ou seja, o bombardeamento constante de informações neurais vindas do exterior através dos órgãos sensoriais como visão, audição, olfato, gosto, tato, dor, pressão, temperatura, sensações profundas da musculatura, etc. Deixam de existir no córtex cerebral e não são mais percebidas conscientemente. Segundo, perda da consciência. Todas as atividades conscientes, como autopercepção, vigília, alerta, atenção, pensamento, linguagem, cognição, etc., que são em grande parte realizadas pelo córtex cerebral, também são desativadas durante o sono. Bom, vamos explicar um pouco essa parte. No advento da física quântica, começamos a perceber as coisas de uma forma diferente, pois por um prisma diferente. Ou seja, aquilo que parecia para mim irreal é hoje tão real quanto as coisas que me pareciam reais e que agora são irreais. Para que eu possa fazer uma observação sobre a deaferentação e a perda da consciência, vamos definir o que é percepção. Percepção é o ato pelo qual tomamos conhecimento de um objeto do meio externo, considerado como normal. Para não complicarmos mais, nessa definição podemos observar que se fala em consideração como normal, ou considerado como normal. Isto é, fala-se de uma coisa que, para existir, tem que ter o crivo da percepção aceita por uma unanimidade. Pois, ou por um prisma da física quântica,
O nosso corpo, principalmente o cérebro, é bombardeado por 400 bilhões de bits de informações por segundo, mas só temos consciência de 2.000. Em média, 2.000. Logo, poderemos concluir que a perda das informações vindas do exterior, juntamente com a desativação dos processos de consciências, estão entrando em, no mínimo, controvérsias. Sintetizadores de ondas cerebrais. As primeiras pesquisas científicas sobre os efeitos da luz-som sobre o cérebro começam nos meados dos anos 30, quando os cientistas descobriram que os ritmos do cérebro tendiam a assumir o ritmo de uma luz piscante, num processo chamado de condicionamento cerebral. Desde a década dos anos 20, com a descoberta que é possível registrar-se a atividade elétrica do cérebro através de eletrodos externos de um aparelho denominado eletroencefalograma, com um aparelho chamado eletroencefalógrafo. Inventado por um médico holandês, Baird, sabe-se que os níveis de sonho e vigília são associados às ondas cerebrais, com frequências diferentes. Vocês estão vendo a figura aí de baixo. Então, essas figuras, esses traçados, são as ondas beta, alfa, teta e delta em ordem decrescente. Então, as ondas alfa, elas vão de 9 a 13 ciclos por segundo. Perdão. As ondas beta vão de 13 a 30 ciclos por segundo, as alfa de 9 a 13 ciclos por segundo, a teta de 5 a 7 ciclos por segundo e as ondas delta de 1 a 3 ciclos por segundo. Aí está o sono profundo, o sono paradoxal, onde tem o movimento dos olhos e os sonhos. Sintetizadores de ondas cerebrais 2. A pesquisa se acelerou no final dos anos 40 dos sintetizadores de ondas cerebrais, quando o grande neurocientista britânico Gray Walter usou o estroboscópio e equipamento de eletroencefalograma avançado para investigar o que chamou de fenômeno de tremulação. Ele descobriu que luzes piscando ritmamente alterava rapidamente a atividade das ondas cerebrais, produzindo estados semelhantes ao transe de relaxamento profundo e vívida visualização mental. E ficou surpreso que, ao piscar das luzes, alterava a atividade das ondas cerebrais do córtex inteiro, ao invés de apenas associadas à visão. Atualmente, essa propriedade de indução visual estroboscópica é utilizada clinicamente para detectar crises epiléticas durante exames de eletroencefalografia. E se sabe que certos tipos de epiléticos podem sofrer crises ao serem estimuladas por luzes piscando numa frequência elevada, medidas em Hz. Com base nesse conhecimento sobre o condicionamento externo da atividade elétrica cerebral, diversos pesquisadores desenvolveram equipamentos capazes de estimular ou estimar o cérebro com pulsos luminosos e auditivos, ritmos, e começou-se a investigar seus efeitos sobre o nível de vigília, consciência, relaxamento, etc. Dependendo do que queremos estimular ou deprimir o sistema nervoso central, usa-se combinações diferentes de frequências. Geralmente, após cerca de 10 minutos, a atividade do cérebro entra em fase com o mesmo ritmo desses estímulos externos. Assim, esse mecanismo permite, portanto, mudanças a nível de consciência de forma passiva, sem exercícios específicos e rapidamente. Os aparelhos de sintetizadores de ondas cerebrais mais comuns compõem-se de uma central microcomputadorizada que produz as sequências de som e de luz combinados em diversas sequências, programas.
Essas unidades podem ter diferentes complexidades, dependendo do número de programas fixos da capacidade de receber programas novos. O tipo mais comum de aparelho permite 5 programas básicos que podem ser combinados com 10 ritmos diferentes, gerando até 50 programas. O paciente recebe as estimulações através de um par de fones de ouvido, que são os programas auditivos, e de um óculos que contém 8 LEDs, sendo 4 de cada lado, em sua face interna. Funcionamento da técnica. Partindo de tudo que já foi dito anteriormente, essa técnica é uma sofisticação da hipnose tradicional, convencional. Ela foi se aprimorando e tomando o corpo sem modificar as suas essências, quando os cientistas e pesquisadores começaram a perceber que as induções hipnóticas seriam mais rápidas e eficazes com a introdução do condicionamento por instrumentos. Não só se sofisticou a técnica da hipnose convencional, mas também eliminou variáveis que estavam interferindo negativamente na condução terapêutica, tais como a individualidade do paciente preservada, privacidade do paciente preservada, medo e insegurança do paciente frente ao estímulo que não tem um resultado rápido. O rapport entre o paciente e o terapeuta tem que ser mais fundamentado. A rapidez dentro da condução, a preocupação que leva o paciente mais ainda do que o terapeuta, os níveis de estresse que a gente vê no estresse, que tem um aumento do cortisol, diminuição da serotonina, e os resultados demorados são diminuídos bruscamente. No condicionamento visual, feito através dos óculos especiais, compostos de LEDs vermelhos e azuis, com os olhos fechados até o final da sessão, que farão a função de baixar a atividade cerebral, variando as frequências entre meio e 50 Hz, com intensidade fixa. Explicaremos mais tarde detalhadamente o porquê dos LEDs vermelhos e podemos utilizar de forma opcional a luminosidade azul. As cores não são apenas e tão somente cores. As cores, na realidade, são espectros de ondas eletromagnéticas que cada uma delas, visíveis a olho nu, tem o seu comprimento de onda medido em milimicrons, desde o infravermelho até o ultravioleta. Muitos podem perguntar o porquê de se usar o vermelho e não o verde. E por que temos o opcional que é azul? Tudo que foi falado é pura física, ou seja, não existe nada fora da física e da eletricidade. A luminosidade vermelha possui um comprimento de onda de 800 milímetros e transportando isso para a neurofisiologia, ou seja, para o processo terapêutico, ela tem a propriedade de penetração cortical mais intensa devido ao seu comprimento de onda. Quando se pede para fechar os olhos na sessão, é porque a pálpebra irá servir de difusor para a luminosidade para dentro dos olhos, em que esse estímulo visual vai ser captado pelos fotorreceptores, transformando-os em estímulos elétricos que caminhará para o tronco encefálico e depois para o córtex cerebral para ser interpretado. Já a luminosidade azul possui um comprimento de metade da vermelha, que são 400 milímetros, e consequentemente a penetração cortical é menor, pois psicologicamente trazemos informação dos nossos antepassados de que o azul acalma, tranquiliza e é ansiolítico. Quando usamos a luminosidade azul, fisiologicamente ela penetrará menos do que a vermelha, mas o efeito psicológico impregnado em nossos valores culturais dá o tom. Então, recapitulando, o objetivo desse condicionamento é diminuir a atividade cerebral a níveis alfa, baixo dele, a níveis que poderemos encontrar um simples relaxamento até um sono profundo. Afinal de contas, o sono é a inibição protetora do córtex, e o que nós vamos fazer é intensificar essa inibição. No condicionamento auditivo, que é a variável mais importante do processo hipnótico, o paciente receberá através de um fone
de ouvido um programa pré-elaborado, minuciosamente estudado, com detalhes específicos para uma determinada patologia, a fim de que, ao ser interpretado a nível de córtex, teremos a remoção dos estímulos negativos, já praticamente modificada por novas conexões neurais, ou seja, iremos controlar e selecionar os estímulos através dos sintetizadores e do fone, evitando ao máximo aquelas variáveis indesejáveis que dificultam o tratamento. Evidência científica. As fotos abaixo representam imagens computadorizadas da atividade cerebral de um mesmo indivíduo, mostrando influência radical dos sintetizadores nos ritmos cerebrais com apenas 12 minutos de uso. As cores nessas imagens significam intensidade de ondas cerebrais específicas e sua distribuição nas diversas áreas cerebrais, ou seja, baixa intensidade média. Na parte superior da imagem, o paciente está com os olhos fechados e as figuras 1 e 3 apresentam atividade alfa entre 9 a 13 ciclos por segundo, principalmente localizada na região occipital, parte superior do cérebro, onde existe o córtex visual. E a figura 2 apresenta-se a frequência θ, localizada predominantemente no terço traseiro do encéfalo. Na parte inferior da imagem está ilustrada a parte cerebral depois de usar os sintetizadores por 5 minutos. A atividade alfa, figuras 1 e 3, espelhou-se por quase toda a totalidade do cérebro. A atividade θ, figura 2, aumentou visivelmente e tornou-se centralizada, ou seja, na figura de cima, vocês estão vendo 1, 2 e 3, na figura de cima, vocês veem que a cor vermelha e a amarelinha, ela começa a penetrar do tronco encefálico, ou seja, da parte posterior da cabeça para frente. Então isso quer dizer que a luminosidade que você recebe do olho vai para o tronco encefálico que fica atrás, na parte posterior da cabeça, e começa a gente começa a perceber que o paciente já está em estado de diminuição da atividade cerebral. A parte dos 3 de baixo, da figura de baixo, é quase que totalmente colocada no córtex total. Então nós vemos que a cor vermelha e amarela, ela tem um avanço da parte traseira para a parte de frente muito maior. Ou seja, esse paciente está com uma atividade cerebral bem baixa, ou seja, praticamente na atividade cerebral delta. Aplicações clínicas. Em nossa clínica, ou seja, no hospital, em clínicas, em ambulatórios, nós temos experimentado o uso da técnica por luz e som para o tratamento de diversas condições patológicas, tais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático e algumas psicoses, obesidade também, e a dependência química está muito acentuada, na qual cai no mesmo esquema de novas aprendizagens, para se ter novos comportamentos, ou seja, fazer novas redes neurais. Os resultados até o momento têm sido extremamente positivos, pois estamos introduzindo uma conduta terapêutica não invasiva pelas invasivas, e no mínimo substituindo gradativamente os psicotrópicos, ou seja, você introduz um processo não invasivo para tirar gradativamente um processo invasivo, favorecendo assim uma menor incidência de efeitos colaterais dos mesmos. Atualmente, as pesquisas científicas mais atualizadas mostram o quanto estamos avançando nos processos não invasivos, tais como a estimulação magnética transcraniana e até a antiga eletroterapia transcerebral, que já falávamos há anos atrás, estão em franco desenvolvimento em grandes universidades do país, e que também é chamada de estimulação transcraniana por corrente contínua.
O exemplo de caso clínico é uma paciente do sexo feminino, óbvio, diagnosticada com esquizofrenia, começou a apresentar comportamentos estranhos, segundo seus pais, e com o decorrer dos dias começou a apresentar alucinações auditivas, medo, aversão e ruídos. Posteriormente passou a apresentar muita sonolência diurna, pouca conversa, ganho de peso e muita agressividade. Sem falar com ninguém, começou a dormir pouco e durante o dia apresentava-se hipotímica, com incontinência emocional, muito nervosismo e muita teimosia. Com o agravamento da doença, passou a sair de casa à noite e perambular pelas ruas, extravasando sua agressividade e danificando os carros que ali estavam. Foi internada em maio de 99, submetendo-se a sessões de estimulação eletroconvulsoterapia, e depois teve alta, passando a frequentar o PROESC, entidade vinculada ao Unifesp. Em setembro de 99, começou o tratamento ambulatorial com hipnoterapia cognitiva. Logo na primeira sessão já obtivemos uma melhora bastante significativa. Atualmente mantém as sessões de 15 em 15 dias e até mesmo de uma vez por mês, e tem uma vida praticamente normal, tomando as medicações e guardando as devidas proporções. Bom, nesta parte, para saber mais, nós temos 12 referências bibliográficas para que os pesquisadores possam tomar como parâmetro ou até mesmo fazer pesquisa com outros dados. Bom, esses são os aparelhos de biofeedbacks. Esses aparelhos são de suma importância, pois eles nos dão respostas fisiológicas importantíssimas frente aos estímulos que o paciente está recebendo dentro da sessão, ou seja, os programas audiovisuais. Sem esses aparelhos, não teremos respostas fidedignas do que está acontecendo dentro de uma sessão. E assim voltamos a ter somente uma vaga ideia, isto é, várias possibilidades de respostas positivas ou negativas. Como eles funcionam? Eles funcionam da seguinte maneira. Vocês estão vendo, da parte direita para a esquerda, vocês têm dois captadores. Esses botões pretos são os captadores de resistência galvânica da pele. O de cima é um aparelho que ele capta a parte da temperatura. Do lado vocês estão vendo um biofeedback, que eles têm duas partes de metal, que ali também você pode colocar os dedos para a captação da resistência galvânica da pele, a parte elétrica. Do lado dele você vê um termômetrozinho e o outro maior, que é o outro biofeedback, mas com uma figura maior. Bom, eles funcionam da seguinte maneira: todos eles interconectados num laptop, num computador, seja lá o que for que vocês tenham. No meu caso, eu tenho um laptop, colocado todos eles em função do estímulo da captação da resistência galvânica da pele. O que nós vemos, esses dois botões pretos colocado nos dedos do paciente. O aparelhinho que vocês estão vendo aqui do lado de cima, ele vai funcionar o eletrodo de acordo com a captação. Como ele é interconectado com esse aparelho que tem duas partes de metal, eles fazem com que você tenha duas respostas fisiológicas. O eletrodo joga, dependendo da vasodilatação, da vasoconstrição que o paciente tenha. Então, se ele tem uma vasodilatação, ele precisa de menos estímulo. Então, se ele tem menos estímulo, ele vai ter uma captação menor. Então, essa é uma resposta boa. Se ele tem uma vasoconstrição, ele vai precisar de mais estímulo
Então ele vai precisar de uma maior captação de estímulo. Então ele tem um aumento da temperatura, e aí você vê que existe entre a parte da vasoconstrição e vasodilatação um diferencial positivo e negativo. Bem, esse é um outro aparelho de biofeedback. Esse é o chamado Tone Trend. O que significa isso? Ele é um gráfico que você vai ter no computador, no seu laptop, e através daqueles aparelhos que eu já falei, do GSR2, ele vai dar uma demonstração gráfica da parte fisiológica do paciente dentro de uma sessão. Ele vai ter um gráfico que é parecido com o eletroencefalograma, e ele vai apresentar uma ascendência e uma descendência. Na ascendência, como nós falamos, ele vai ter o quê? Para ele ter um gráfico, um risco na ascendência, quando ele começa a subir, ele apresenta o quê? O paciente está tendo uma vasoconstrição, então ele precisa de mais estímulo, e como ele precisa de mais estímulo, o gráfico sobe. Isso quer dizer N variáveis. Quando o paciente está numa sessão, pode ter aumento de preocupação, nível de ansiedade, estresse, rejeição do programa, que frente ao condicionamento que ele já tem no cérebro, ele pode rejeitar. Então, quando ele está rejeitando, quando ele está sendo avesso, e está tendo uma reação muito forte entre o que ele está recebendo e o que está condicionado dentro do cérebro, ele tem essa ascendência. Então nós percebemos que, mesmo que ele esteja em sono, a resposta fisiológica é extremamente negativa. Então isso é que é importante. Se a gente não tem esses detalhes, nós não podemos saber se o paciente realmente está o resultado sendo positivo ou negativo. Dentro de uma vasodilatação, quando o paciente tem uma vasodilatação no dedo, o que acontece? O gráfico tem o risco do gráfico, ele tem uma descendência, ou seja, ele precisa de menos estímulo, então ele começa a baixar. Aí nós vemos o quê? Que o paciente está tendo um bom relaxamento, uma boa aceitação do programa pré-elaborado.